Bom dia! Bom dia, pessoal! Pessoal, quem tá pronto para agora ganhar de bandeja, duas questões de prova? Bom dia, bom dia, bom dia! Galera, duas questões de prova hoje no maior concurso público do ano. Eu tô garantindo para você agora, gratuitamente, duas questões que são seu passaporte para a transformação da sua vida. R$14.000 inicial, até R$14.000 inicial. Tranquilidade, estabilidade, segurança para você, para sua família, para você viajar, para você fazer todos os seus sonhos, para você alcançar o que você tanto quer. Eu sou muito a favor do concurso público, sabia? Primeiro que o concurso ele está medindo quem de fato tem determinação, quem de fato luta para alcançar os seus objetivos, porque não é fácil para ninguém o concurso público. E é lógico também que te dá uma grande oportunidade de mudar de vida. É o seu primeiro degrau que você vai subir na sua vida. Ainda tem vários que você vai alcançar, mas eu sou muito a favor desse instrumento meritocrático de mudança de vida. Ah, prof, mas é difícil, tem pessoas que têm muito mais tempo para estudar, recurso, dinheiro, eu sei. Mas hoje você está na era da informação. Na era da informação tem muito material gratuito de qualidade. E eu tô aqui para em meia hora te dar duas questões de prova. Eu tô aqui agora, eu vou te entregar isso, porque eu passei muito tempo estudando essa matéria. Eu passei meses e meses respondendo questão. Então eu sei o que é mais cobrado. Vocês já sabem, né? Eu elaborei esse material aqui que responde a qualquer questão de prova. Então eu vou falar para vocês o que vai cair. Bom, gente, ontem a gente falou sobre 3 tópicos do seu edital. 4! Em uma aula só, 4. Eu falei com vocês sobre conceito de direito eleitoral, fontes, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva e princípios. 5 tópicos do edital em uma live que a gente deixou ela disponível. Eu vou deixar ela disponível até o final dessa live. No final dessa live eu vou apagar a live de ontem. Então é porque eu quero comprometimento. Eu tô entregando muita coisa para vocês aqui, mas eu quero compromisso. Eu quero comprometimento. E agora a gente vai falar sobre 3 outros tópicos. Essa live de agora, não vai ficar gravada. Eu vou terminar a live e excluir essa live. Então presta muita atenção nessa oportunidade. Galera, eu vou falar com vocês hoje sobre organização da Justiça Eleitoral, competências da Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral. 2 questões são sobre isso, gente, da prova. Uma questão vai ser sobre a organização da Justiça Eleitoral e outra questão vai ser sobre a competência. Eu tenho certeza que vai cair uma questão sobre competência do juiz eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. E eu vou até me arriscar a falar qual inciso que vai ser cobrado. Qual inciso? Eu vou me arriscar, porque eu tô acompanhando os últimos julgados, né? Então eu já sei o que tem maior tendência de aparecer na sua prova. E eu vou arriscar isso agora. Vamos lá, galera. Quando eu falo de justiça eleitoral, prof, meu sonho mesmo é ser juiz. Quem nunca pensou em ser juiz? Eu acho que todo mundo já pensou em ser juiz. Prof, eu queria ser juiz eleitoral. O juiz eleitoral é essa pessoa que julga as questões que envolvem o processo eleitoral. Existe um concurso para juiz eleitoral? Não existe. Não existe concurso para juiz eleitoral. Não existe, galera. Você não consegue fazer um concurso para ser juiz eleitoral. Mas, prof, então quem que é o juiz eleitoral? O juiz eleitoral é um juiz da justiça comum, da justiça estadual, justiça comum, que foi designado, foi chamado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos. Prof, esse prazo de 2 anos pode ser prorrogado por mais 2. Então, o juiz eleitoral pode exercer, aquela pessoa que foi designada para atuar como juiz eleitoral, pode exercer essa função durante no máximo 4 anos. Primeira perguntinha de prova. O juiz eleitoral é um juiz da justiça comum que foi designado para atuar enquanto juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos. Esse prazo de 2 anos pode ser prorrogado por mais 2 anos. O juiz eleitoral pode desempenhar essa função pelo prazo máximo de quanto tempo?
4 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a Justiça Eleitoral, ela se organiza, vocês vão trabalhar na Justiça Eleitoral. Vocês vão. Gente, tem que estudar e agir como se já tivesse dado certo. Porque isso trabalha a sua mente, a sua fé. E é a fé que faz a gente continuar. Como é que funciona a Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, eu tenho aqui na primeira instância os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. O que é isso? Junta eleitoral é um órgão temporário, formado por um juiz, 2 ou 4 cidadãos idôneos, cidadãos que têm uma moral incrível, um grande reconhecimento não, cidadãos idôneos que foram o quê? Designados para atuar junto com esse juiz eleitoral da primeira instância. Então, primeira instância, junta eleitoral, juiz eleitoral. Segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral. Terceira instância, Tribunal Superior Eleitoral. É assim que funciona a hierarquia. O juiz eleitoral, junto com a junta eleitoral, cuida das eleições municipais. Eleição para prefeito, eleição para vereador. O Tribunal Regional Eleitoral, eleição dos cargos estaduais, né, gente? Quando a gente fala aí de cargo de governador, cargo de vice-governador, deputado estadual, tudo isso está no Tribunal Regional. Quando eu falo de TSE, da última instância, eu estou falando especificamente sobre eleições para presidente da República e vice-presidente da República. Entendeu isso? Beleza. Primeiro ponto, então, quais são os órgãos que formam a Justiça Eleitoral? Juntas eleitorais, junto com os juízes eleitorais, primeira instância. TREs, um para cada estado, mais o do Distrito Federal. E Tribunal Superior Eleitoral, última instância da Justiça Eleitoral. Beleza, prof, entendi. Pontos importantes sobre o juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele goza de vitaliciedade. O que é isso? Quando você passar no concurso público, você vai assumir um cargo efetivo. Esse de efetivo é de estatuto, que é de estabilidade. Como assim? O Estado não vai celebrar com você um contrato de emprego, não vai assinar sua carteira de trabalho, não vai. O vínculo que você vai estabelecer com o Estado é um vínculo estatutário. O que é estatutário, prof? O que é estatuto? Estatuto é a lei da carreira. Sabia que cada carreira tem uma lei? Cada carreira tem uma lei, galera. Cada carreira. Então, existe uma lei da carreira de analista do TRE. Existe uma lei da carreira de técnico, existe. E quando você vai assumir aquele cargo, você trava um vínculo estatutário. Quando você inicia o seu exercício, começa o quê? A trabalhar, tomou posse, entrou em exercício. Após o prazo de 3 anos de efetivo exercício, você vai ser avaliado. 3 meses antes de acabar esse prazo, você vai ser avaliado em uma avaliação especial de desempenho. Se você for aprovado nessa avaliação, você vai adquirir a tão sonhada estabilidade. Prof, com a estabilidade eu nunca posso perder o cargo? Eu tenho esse cargo para sempre, professora? Como é que funciona essa tal de estabilidade? Com a estabilidade, você só perde o cargo em 4 situações. Mediante decisão judicial com trânsito em julgado, mediante processo administrativo no qual seja assegurada a você ampla defesa e contraditório, mediante avaliação de desempenho e em razão do teto, limite de gastos que cada ente federado tem que o quê? Respeitar no que tange às despesas de pessoal. Ou seja, o servidor público estável não é que ele nunca perde o cargo. Ele pode perder o cargo só nessas 4 situações, mas são situações remotas. Mas no caso do juiz, o juiz tem uma garantia maior. Ele não tem só estabilidade, ele tem vitaliciedade. Como assim? Quando você assumiu um cargo de juiz, você passou no concurso de juiz, você vai trabalhar como juiz durante 2 anos. Após esses 2 anos, você vai adquirir a tão sonhada vitaliciedade. Como assim? Está vendo que o prazo de estágio probatório do juiz é menor? O seu é de 3 anos, o do juiz é de 2. Pois então, depois de 2 anos ele adquire a vitaliciedade, ele só perde o cargo em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. Ele só perde o cargo nessa situação. O juiz tem uma garantia a mais. Porque, gente, ele tem um poder a mais. O cargo do juiz é mais poderoso e a gente sabe que é mais poderoso. Além disso, o juiz goza também de irredutibilidade dos subsídios. Se o juiz eleitoral ficasse com medo de julgar aquele governador ali
Vai que o governador reduz o meu salário. Vou condenar ele não. Vou não. Imagina se o juiz ficasse nessa. Não pode. Por essa razão, gente, para garantir a imparcialidade do juiz, ele não corre esse risco. O subsídio dele é irredutível, tá bom? Então, pontos importantes sobre o juiz. Vocês entenderam agora que o juiz eleitoral é só um juiz da justiça comum que foi chamado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, prazo esse que pode ser prorrogado por mais 2 anos. Primeira questão de prova, já falei. Segunda questão de prova, composição do Tribunal Superior Eleitoral. Lembra que a gente falou sobre as instâncias da Justiça Eleitoral? Eu tenho na primeira instância o juiz eleitoral e a junta eleitoral, né, que vai estar ali ajudando o juiz. Na segunda instância, Tribunal Regional Eleitoral, um para cada estado. Vou falar das eleições regionais. Além disso, pessoal, eu quero falar sobre TSE. TSE é a última instância da Justiça Eleitoral. Como é que funciona a composição do TSE? Se cair essa questão, ai gente, se cair, vamos torcer. A composição do TSE, 7 ministros. Como assim, prof? 7 ministros. 3 deles são ministros do STF. Juiz eleitoral cabe sim, viu, querida? Você tá errada, Daiane. Juiz eleitoral, a vitaliciedade é do cargo de juiz. Do cargo de juiz. Ai, gente, olha como é que vocês iam ser pegos nessa pegadinha. Juiz eleitoral exerce a função de juiz eleitoral por 2 anos, prorrogável por mais 2. Ele é vitalício na função de juiz eleitoral? Claro que não. Ele vai exercer a função de juiz eleitoral pelo prazo máximo de 4 anos. Agora, esse juiz eleitoral é um juiz de carreira? Sim. Ele goza de vitaliciedade no cargo de juiz? Claro. Ele goza dessa garantia? Claro. Todos os juízes gozam de vitaliciedade. Então, não confundam. Cuidado com a pegadinha. Cuidado com a pegadinha. Beleza, vamos lá. Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a composição do TSE? Eu tenho 3 ministros do TSE que são ministros do STF. 2 são ministros do STJ. E 2 são advogados com notória especialização. Falando nisso, a prof foi nomeada para ser ministra do TSE. Vocês ficaram felizes? Todo mundo ficou feliz? Gente, não fui nomeada para ser ministra. Não fui. Nem quero. Mas olha só, mas poderia ser. Sabia que eu poderia ser? Eu poderia ser ministra? Vamos entender isso. O que acontece? Dentre os 7 ministros do TSE, 3 são ministros do STF. Prof, como é que funciona a escolha desses 3? O STF, os 11 ministros do STF se reúnem, mediante eleição secreta, escolhem dentre eles quem vai ser ministro do TSE, tá bom? Então, eu tenho uma pessoa que é ministra do STF, prof. Eu tenho 3 ministros que são ministros do STF e, ao mesmo tempo, são ministros do TSE. É isso mesmo, prof? É isso mesmo. Eles vão cumular essa função, vão cumular as 2 funções, tá bom? Além disso, 2 são ministros do STJ. Como é que funciona? Os ministros do STJ vão se reunir e, mediante eleição secreta, vão escolher 2 dentre eles para atuar também como ministros do TSE. Prof, então 2 vão cumular as funções. Ao mesmo tempo que eles são ministros do STJ, eles também são ministros do TSE ao mesmo tempo, tá bom? Além disso, gente, eu tenho 2 advogados com notória conhecimento jurídico, que tem pelo menos 10 anos, né, de exercício na função de advogado. Como é que funciona, prof? Eu sei que você é advogada, eu sei que você gostaria de ser ministra. Gente, assim, eu falei que eu não quero, mas seria bonito pro currículo, hein? Ser ministra. Como é que funciona essa escolha? Bom, primeiramente o STF elabora 2 listas tríplices. Então eu tenho que conhecer galera do STF. Elaboram 2 listas tríplices e encaminham para o presidente da República. 2 listas com 3 nomes. O presidente, olhando aqueles 6 nomes, vai escolher 2. Então, além de conhecer o STF, tem que ter aí uma proximidade com o presidente. Complicado. A prof não tem relacionamento nem com o STF, nem com o presidente. Então, difícil para a prof. Mas alguns advogados aí poderiam
conseguir essa façanha. Prof, esses advogados, tem algum impedimento? Alguma coisa assim que eles não poderiam fazer para serem escolhidos? Sim. Esse advogado não pode estar exercendo um cargo demissível ad nuntum. O que é cargo demissível ad nuntum? É um cargo em comissão. É um cargo que pode o quê? A qualquer momento ele pode perder. Esse advogado dessa lista tríplice não pode exercer um cargo demissível ad nuntum. Além disso, não pode ser diretor proprietário de uma empresa que negocie com a administração. Não pode. Se está negociando, recebendo algum subsídio à empresa daquele advogado, ele não pode ser ministro do TSE. Não pode. Além disso, não pode exercer outro mandato, um mandato político. Não pode, um mandato eletivo. Não pode. São, então, impedimentos para esses advogados. Agora, todos os ministros do TSE têm um impedimento em comum. Eles não podem ter parentesco até o 4º grau. Não pode ser parente. Ah, o ministro ali é primo do outro. Pode? Não pode. Não pode. Então, quais são os impedimentos, galera? Solta o print nesse esquema que a prof fez para vocês. Os advogados escolhidos não podem ocupar cargo em comissão, não podem ser diretor de empresa que receba algum tipo de subsídio, que negocie com a administração, não pode exercer mandato político e todos os ministros não podem ter parentesco até o 4º grau. Não pode ser parente, não pode ser parente. Beleza, dito isso, vamos falar agora sobre a segunda instância. Eu falei do TSE. O que a gente já falou até o momento? Nós já explicamos para vocês. Juiz eleitoral, rapidinho. Juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 2. Qual que é o prazo máximo que o juiz eleitoral pode exercer a função de juiz eleitoral? 4 anos. Quais são as instâncias da Justiça Eleitoral? Eu tenho na primeira instância o juiz eleitoral junto com a junta eleitoral. Na segunda instância eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral. Na última instância, Tribunal Superior Eleitoral. Quando eu falo de Tribunal Superior Eleitoral, eu estou falando de 7 ministros. 3 desses ministros são ministros do STF, cumulam as funções. 2 são ministros do STJ e 2 são advogados com notória idoneidade, com notório saber jurídico, correto? Escolhidos mediante a lista tríplice encaminhada pelo STF para o presidente da República. O presidente que escolhe, tá bom? Beleza, dito isso, vamos falar sobre o Tribunal Regional Eleitoral, segunda instância da Justiça Eleitoral. Quando eu falo segunda instância da Justiça Eleitoral, quem tá lá, prof? Quem que vai julgar? Né? Eu vou trabalhar no TRE, prof. Me explica isso. Vamos lá, gente. No TRE, existem 2 desembargadores. TRE é de Minas, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas. Do Estado de Minas Gerais. Tá bom. Quem é que compõe o TRE? 2 desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas. 2 desembargadores do Tribunal de Justiça daquele estado. Como é que funciona essa escolha, prof? Os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas vão eleger quem serão os 2 desembargadores que vão desempenhar função de julgamento, né, de julgar no Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Beleza? Além disso, 2 são juízes da primeira instância escolhidos pelo TJ também. Então, 2 desembargadores mais 2 juízes da Justiça Comum do Estado de Minas escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas, pelos membros do Tribunal de Justiça. Beleza, tô entendendo. Além disso, um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital daquele estado. Um é juiz federal e 2 são advogados. Prof, advogado de novo, com notório saber jurídico, prof. Como é que funciona essa escolha? Pois então, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas vai elaborar 2 listas tríplices e vai encaminhar para o presidente. É o presidente que escolhe. Tem que ter uma jabá com o presidente. Tem que ser, tem que ali conversar com o presidente, tem que ter um negocinho, um relacionamento com o presidente, tá bom? Isso no Tribunal Regional Eleitoral. E na primeira instância, professora? Na primeira instância, eu tô falando sobre as juntas eleitorais, que atuam junto com o juiz eleitoral. Junta eleitoral é um órgão temporário. Temporariamente ele vai existir, formado por 2 ou 4 cidadãos, junto com o juiz. Ah, entendi, prof.
Como é que funciona a escolha desses 2 ou 4 cidadãos? Gente, o juiz vai indicar esses nomes para o Tribunal Regional Eleitoral 60 dias antes da eleição. Uma vez que ele indicou esses nomes, vai ser publicado no Diário Oficial o nome daqueles cidadãos que vão auxiliar o juiz naquele processo eleitoral. E aí as pessoas vão ter 3 dias para impugnar aqueles nomes. Ah, esse aí que tá ajudando o juiz tá macumunado com o candidato, tá morando com o candidato, é amante do candidato, sabe? Então, gente, 3 dias para impugnação desses nomes. E é assim que a Justiça Eleitoral vai funcionar. As juntas eleitorais, então, são formadas por um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos. Lembre-se disso, gente. Junta eleitoral não coincide com zona eleitoral. Vou explicar para vocês o que é zona eleitoral. Dá uma olhadinha nesse desenho aqui. O amarelinho é a zona eleitoral. O laranjinha são os locais de votação. Então, você vai votar naquela escola. Você vai lá votar naquela escola. Beleza. E a sessão eleitoral é o vermelhinho. É a sala na escola que você entra para votar. Tá bom? O juiz eleitoral, ele cuida da zona eleitoral. Tá bom? Ah, prof, a zona eleitoral, ela coincide com o tamanho de um município? Isso é questão de prova, por favor, não esqueçam. A zona eleitoral é uma zona eleitoral para cada município? Não. Tem município pequeno que é uma zona para vários municípios, quando o município é pequeno. Tem município grande que são várias zonas para um município só. O município de São Paulo conta com 77 zonas. O que é zona eleitoral? Uma divisão que a Justiça Eleitoral fez para organizar as eleições. É isso. Coincide com o município? Não coincide com o município. Não necessariamente. Isso é questão de prova, tá bom? Isso é questão de prova. Prof, me explica uma coisa aqui. Olha só. O juiz presidente da Junta Eleitoral, ele será necessariamente um juiz eleitoral? Não. Por quê? As juntas eleitorais, elas não coincidem com as zonas eleitorais. Como eu falei com vocês, não necessariamente coincide. Eu tenho, por exemplo, no estado, na cidade de São Paulo, 77 zonas eleitorais. Isso é questão de prova, por favor, não esqueça. Então, olha só. Em algumas situações, municípios pequenos, eu tenho uma zona eleitoral que abrange, às vezes, 3 municípios. Municípios grandes, como o estado de São Paulo, conta com 77 zonas eleitorais. Então, gente, é uma divisão feita pela Justiça Eleitoral para organizar todo o processo eleitoral, tá bom? Ah, galera, não esquece isso, por favor, tá bom? Pontos importantes, galera, sobre o que a gente falou. Quais são as minhas apostas até agora? O que é mais importante? Vocês já sabem que a prof encaixou todas as questões de prova ao longo do material. Todas são respondidas por esse livro. O que eu fiz? Eu peguei esses materiais enormes e eu fiz de uma forma muito mais objetiva, criando vários exemplos para facilitar o seu entendimento, e aí encaixei todas as questões. Tudo que está em verde no material responde a 100 questões de prova. Então, você terminou de ler essa página aqui, ao invés de passar para a próxima página, você responde algumas questões que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de estudar na hora. Assim você entende como que a banca cobra. Assim você memoriza 3 vezes mais. Você passa menos tempo lendo porque o material é fininho e mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que é a resolução das questões de prova. Então, você não me avance uma página sequer sem fazer questão. Porque o que é mais importante agora para você alcançar a aprovação é fazer questão. Não dá tempo de ler PDF de 2.000 páginas, não dá tempo de ler de assistir um monte de videoaula, você vai esquecer. Agora, se você fizer mais questão, estuda um material objetivo e fizer mais questão, ficar mais tempo na questão, dá tempo. Fica mais tempo na questão, dá tempo. Tem que ficar mais tempo na questão. Do que eu falei para vocês até agora, a gente falou sobre o juiz eleitoral, composição do TSE, composição do TRE, composição da junta eleitoral, falei sobre zona eleitoral, o que eu acho que vai cair? Primeiro, composição do Tribunal Regional Eleitoral. Isso com base nas estatísticas. Galera, como eu falei para vocês,
Como eu respondi todas as questões de prova, o que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200, o que está em vermelho a 300, o que está em azul são os exemplos. Então, eu sei te falar frase a frase o que é mais cobrado. Tem questões em todas as páginas. Eu já te mostro que tem mais chance de cair. Antes da prova, um dia antes da prova, lê só o que está colorido, porque é o que cai. Lê só o que está colorido, um dia antes da prova. E no final do livro, leia as frases poderosas. As frases poderosas, isso na véspera, são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Um dia antes da prova, lê só essas frases que respondem ao maior percentual de questões que você vai acertar. Lê só essas frases, tá bom? Tudo tá aqui, olha. Coloco até os percentuais de questões que são respondidas, tá bom? Por cada frase. Essa live, infelizmente, não vai ficar gravada. Você cola em mim. Beleza, prof. Além disso, o que você acha que vai cair? Composição do TRE. Eu acho que vai cair uma questão sobre zona eleitoral. Eu acho. Pode cair, sim. Beleza, dito isso, vamos falar um pouquinho agora sobre as competências da Justiça Eleitoral. Galera, a Justiça Eleitoral, assim como qualquer poder, né? Quando eu falo de poder judiciário, a função principal do poder judiciário é julgar. Julgar as confusões que a gente arruma. Julgar todas as disputas que existem entre os homens, né? A principal função do poder judiciário é julgar. Mas cada poder também desempenha atipicamente funções que são parecidas com as dos outros poderes. Então, eu tenho o judiciário com a função principal de julgar, mas em algumas situações eu vou ter o judiciário administrando. Eu vou ter o judiciário também normatizando, elaborando normas. Eu tenho, então, cada poder sua função principal e funções que são parecidas com as dos outros poderes. Como assim, prof? Por exemplo, a função de organizar um concurso público para provimento de cargos, concurso público é um processo seletivo. Essa é uma função tipicamente administrativa. Eu estou administrando a máquina pública, eu preciso de mais pessoas, vou fazer um concurso público. Olha a Justiça Eleitoral desempenhando atipicamente uma função administrativa. Isso é o que, gente? Isso é Justiça Eleitoral desempenhando outras funções. Além disso, a própria Justiça Eleitoral, em várias resoluções, sobre resolução. A partir de agora, até a prova, você vai ler todo dia para dormir sua canção de ninar. Sua canção de ninar. Tá com dificuldade de dormir? Tá com dificuldade de dormir? A partir de agora, a sua canção de ninar são as resoluções que estão no edital. Ai, prof, eu acho chato. A vida é chata, gente. Ai, machuca. A vida machuca. Ai, nossa, é muito insuportável. Eu não aguento. Ah, se você não aguenta, se não aguenta, nem estuda. Se não tá aguentando, nem começa. Não perde tempo, não. Então, a partir de agora, todo dia sua canção de ninar é a resolução. Todo dia. Ah, eu não sei, eu fico muito... Se você não sabe, fica cansado, é difícil, eu fico passando mal, meu filho, meu marido me atrapalha. Ó, se você tá nesse papinho, não estuda, não. Para com isso. Não estuda, não. Porque passar é pros fortes. Então, pronto. A partir de agora, é assim que você vai fazer. E se você estudar a resolução e a lei seca do jeito que eu tô falando aqui, você vai passar. Mas eu tô aqui. Eu fiz um trabalho enorme. Eu encaixei todas as questões aqui. Eu virei noites. Você acha que eu adoro direito eleitoral? Para, gente! Vocês acham que eu adoro ver regra de competência do TSE? Para, pelo amor de Deus! Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer pra você passar. Faz o que você tem que fazer pra você passar. Ponto, acabou. Aí a gente vai estar alinhadinho. Vamos falar agora sobre competência. O lançamento, galera, tá todo mundo perguntando. Teremos combo com todas as matérias do TRE, todas atualizadas. Saiu o edital, a gente vai complementar com essa metodologia incrível, chegando na sua casa, com videoaula, o material é todo colorido. Começou a estudar, vê o que é mais cobrado, assiste a videoaula, explicação do capítulo, o material é todo colorido, tem questões de prova, página a página, todas as questões comentadas, todas. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Se você achar uma questão de prova que não seja respondida pelo meu material, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou porque não existe. Você não precisa estudar material maior, porque tá tudo aqui respondido por esse material. Prof, quando é que vai ser o lançamento? Quinta-feira, nossa única turma. Quinta-feira, com todo o conteúdo do edital. Prof, eu já comprei, eu vou receber a atualização? É claro, é claro. Prof, eu já comprei, eu vou receber a cola da prova? A cola da prova é a cola da prova. É a cola com tudo que vai cair na prova. Quem viu aí do único... Essa cola da prova surgiu no concurso do INSS. Todas as questões de prova estavam na cola da prova, em poucas páginas.
Todos os meus alunos recebem, tá bom? Beleza, prof, na quinta-feira, como é que eu vou saber disso? Vai ser anunciado aqui? Não vai ser anunciado aqui no Instagram, porque a gente imprime. Além disso, eu acompanho os meus alunos. Então, o número de vagas é limitado. Os primeiros alunos que conseguirem adquirir vão ganhar a legislação do TRE toda comentada em exemplos com as questões, só os primeiros. Na quinta-feira, a gente vai liberar nos grupos de dicas gratuitas pelo WhatsApp. Prof, eu não tô no grupo. Manda agora um direct. Eu não tô no grupo, eu quero entrar no grupo. A gente vai mandar pra vocês o link dos grupos, tá bom? A gente vai lançar somente nos grupos, que as vagas são limitadas. Prof, continua, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre competência. Eu quero falar agora sobre competência do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, última instância da Justiça Eleitoral. Primeira competência, gente, registro, cassação de registro dos partidos políticos, seus diretórios nacionais. O partido político tem um diretório nacional, tem um diretório regional, a gente vai falar sobre isso. Diretório nacional dos partidos políticos e candidatos à presidência da República e vice-presidência da República. Eu tô falando sobre a última instância. Eu tô falando da instância mais o que, gente? Que julga as questões mais relevantes, né? No país, quando eu falo de matéria eleitoral. Além disso, segunda competência, conflitos de jurisdição entre tribunais regionais. O que acontece? Tem um conflito de jurisdição. O Tribunal Regional do Estado de São Paulo julga competente para julgar uma determinada ação, um determinado processo. O Tribunal Regional de Minas está julgando que ele é competente para decidir aquele processo. Existe um conflito. Quem decide? Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, pessoal, suspeição e impedimento dos seus membros. O que acontece? Os membros, né, do TSE, os ministros, eles precisam atuar de forma imparcial. Se o ministro ele tem um interesse direto naquela ação, ele tem que se declarar impedido ou suspeito. Se ele é marido de uma das partes, se ele já atuou naquele processo como advogado, se ele tem algum interesse naquela ação, ele tem que o quê, gente? Se declarar suspeito ou impedido. Quem vai julgar essa suspeição ou impedimento dos próprios membros do TSE? O TSE. Além disso, crimes eleitorais ou comuns quando forem conexos cometidos pelos próprios juízes, crimes cometidos pelos próprios juízes e juízes dos tribunais regionais. Também competência do TSE. Além disso, galera, habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral sobre atos do presidente da República e ministros de Estado ou tribunais regionais. Então, habeas corpus, mandato de segurança no que tange a ato de quem? Do presidente da República, dos ministros de Estado ou do Tribunal Regional. Quem julga? TSE. Além disso, reclamações relativas às obrigações impostas aos partidos políticos, julga também TSE. Impugnação à apuração do resultado geral. Eu vou impugnar o resultado dessa eleição de presidente da República. Quem é que vai julgar essa impugnação? TSE. Presidente da República. Além disso, pedidos de desaforamento dos feitos, deslocamento dos feitos. Tem uma ação, um processo que não foi decidido pelo Tribunal Regional dentro de 30 dias, que já foi concluso para o relator. Não foi decidido. E aí houve um pedido de desaforamento dos feitos, de deslocamento daquele processo. Quem julga? TSE. Além disso, reclamação contra os próprios juízes no prazo de 30 dias a contar da conclusão, quando não houverem julgados um feito a ele distribuído. Foi distribuído para o juiz não julgou. Fiz uma reclamação para o TSE. Quem vai julgar? O TSE. Além disso, ação rescisória nos casos de inelegibilidade. Eu tenho uma ação que decidiu, cuja decisão operou pela inelegibilidade de um determinado candidato. Ele é inelegível. Só que essa decisão, ela foi fundada em fraude. Existe uma ilegalidade grave naquela decisão. Prof, mas aquela decisão já transitou em julgado. Não cabe mais recurso, prof. O que dá para fazer? Gente, dá para ajuizar uma ação rescisória, é uma medida excepcional. Quando estamos diante de uma decisão que declarou a inelegibilidade de uma determinada pessoa, de um determinado cidadão. Só que a decisão de inelegibilidade, ela foi o quê, gente? Foi editada, foi elaborada em conformidade com uma fraude, com uma ilegalidade grave. E aí, então, existe essa previsão, ajuizamento de uma ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias da decisão irrecorrível. 120 dias da decisão que transitou em julgado, existe uma última possibilidade
que é o ajuizamento da ação rescisória, ok? Além disso, prof, o TSE, ele também decide alguns recursos, né? Porque a última instância, como é que funciona? Assim, existe o recurso extraordinário, o recurso especial, desculpa, e o recurso ordinário. Recurso especial, quando eu tenho uma decisão do TRE que foi editada em desconformidade com a lei. Aquela decisão do Tribunal Regional de São Paulo foi editada em desconformidade com a lei. Eu vou o quê? Eu vou recorrer dessa decisão para o TSE. Pode, recurso especial. Além disso, essa decisão tomada pelo Tribunal Regional de São Paulo, ela é muito divergente do entendimento do Tribunal Regional de Minas Gerais. Existe uma divergência? Eu vou o quê? Ajuizar um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Além disso, recurso ordinário, também é possível ajuizamento de um recurso ordinário para o TSE, quando ele versar sobre expedição de diploma de qual eleição? É diplomas federais ou estaduais, e quando a gente está diante de uma decisão que denegou o mandato de segurança. Então, tem uma decisão do TRE que denegou um habeas corpus ou mandato de segurança, eu posso recorrer, ajuizar um recurso ordinário para o TSE, tá bom? Galera, não vai dar tempo da gente falar de competências do TSE, eu já extrapolei o meu tempo do TRE. Lembre-se que cada tribunal, além da sua competência típica, que é a competência de quê, gente? De julgar essas ações que a gente falou, existem também competências administrativas, existem competências, por exemplo, o próprio TSE elabora resoluções, competências normativas, então existem algumas competências atípicas que são relacionadas aos outros poderes. Amanhã eu vou falar com vocês sobre TRE, que eu tenho certeza que vai cair, Junta Eleitoral, Ministério Público Eleitoral e inelegibilidade. Uma questão vai ser sobre inelegibilidade. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre partidos políticos e propaganda política. Isso aqui é ouro. Essas lives são ouro. Como eu sei que muita gente chegou depois, o que eu vou fazer com vocês? Mas eu quero que vocês cumpram. Eu vou deixar essa live até meio-dia disponível e vou liberar agora para vocês um PDF com resuminho, somente nos grupos, tá bom? Um beijo grande para vocês. Estudem agora através das questões. Façam questões de prova. Esse momento é decisivo. Você tem aí 2 meses, 3 meses no máximo até a prova. É para não viver, é para não fazer mais nada, é só para estudar. Esse momento vai definir sua vida por mais 20 anos. Vale a pena. Vale a pena. E se você quer correr contra o tempo perdido, né, que você perdeu, agora é hora de fazer muita questão. É debruçar nas questões. É fazer muita questão. Busque um material objetivo. Não perca tempo com PDF de 2.000 páginas. Você vai sentir que você está o quê? Perdendo seu tempo, e você está. Porque não dá mais tempo. Você não vai memorizar. Você vai memorizar se você fizer questão. Busque um material objetivo que responda às questões de prova. Faça questões de prova. O máximo de questões de prova. Pensa no que você tanto quer. Sabe? Mentaliza que você vai conseguir. E vira uma máquina. É pra virar uma máquina. Mas, gente, 3 meses? Fala sério. Passa assim. Então aproveita a oportunidade. Um beijo grande pra vocês. Vou liberar o PDF agora nos grupos.